Prazer. Que bom poder estar aqui com você hoje. Eu sou Ângela Sena, psicanalista e doutora em educação, e te convido a vir comigo para uma breve reflexão sobre várias coisas que você pode, mas que ainda não se deu conta disso. E para o nosso assunto de hoje, vamos falar um pouco sobre a bagagem emocional dos nossos adolescentes. Sim, você que é pai, que é educador, ou você jovem que está aí agora me assistindo, vamos falar um pouco sobre esse momento tão especial na vida de cada ser humano, que é a adolescência. Uma fase marcada por um mar de sentimentos e que às vezes ou geralmente não é fácil para esse jovem que está em processo de amadurecimento para coisas da vida, principalmente se tratando de emoções, saber identificar qual a emoção que ele está sentindo naquele momento. Às vezes pode estar com tristeza e achar que é uma raiva. E nessa confusão, nem sempre ele pode falar abertamente sobre esse sentimento. Então, vamos falar aqui agora um pouco sobre isso. Para o início de conversa, vamos falar e pensarmos juntos sobre quais são realmente as emoções que os nossos adolescentes sentem. Como esses adolescentes podem identificar, pedir ajuda ou se sair de uma forma mais eficaz nesses momentos de tristeza, porque as emoções, elas fazem parte da vida de todo ser humano. O que acontece é que tem ser humano que tem mais maturidade, porque aí é saber gerenciar as emoções, né, de uma forma positiva, e outros menos maturidade. Por isso, pai, não queira às vezes esperar de um filho adolescente que entenda ou tenha o mesmo olhar sobre um determinado sentimento que você tem ou teve, e esperando que ele entenda, compreenda ou haja da forma que você age. Muito pelo contrário, você é a referência dele para saber lidar melhor com esse sentimento. É um momento um pouco delicado, principalmente se a gente for olhar para esse momento atual, onde estamos atravessando uma pandemia. Então é um sentimento ainda de luto, porque foram muitas as perdas, não só de parentes e amigos, como perdas de convivência, de momentos de socialização, de momento de crescimento para esse jovem. Então é um momento muito especial. Estamos passando um momento de, digamos assim, de transformação. E nesse momento de transformação é um momento que inclui um momento histórico com uma pandemia. E muita coisa muda. A violência aumentando, é a violência da fome, é a violência nas favelas. Fora, como eu já disse, esse luto das perdas durante o processo de pandemia. Então, olha como as emoções ficam mais ainda alteradas. Como orientar um jovem? Os pais, primeiro, eles precisam se autoconhecer para poder oferecer a ajuda necessária. O autoconhecimento, ele é excelente para todos, principalmente para um adulto que vai orientar um jovem que está em processo de amadurecimento. E nesse processo é bom lembrar que o pai, a mãe, nós, mais adultos, já passamos por isso lá no passado. E quando a gente lembra, a gente tenta trabalhar a empatia tão necessária, que quando eu coloco a empatia, eu consigo me lembrar e entender aquele momento, né, de maior confusão sobre quais emoções eu estou sentindo naquele momento. O autocontrole
vai ajudar muito nesse processo. É saber e aprender a gerenciar as emoções quando eu consigo identificá-las. Então, para os pais e para o jovem busque ajuda com o educador, com seus pais, com sua base familiar. Se a base familiar não é a melhor referência, que deveria ser, procure uma ajuda terapêutica, procure conversar com o educador, com uma pessoa mais madura que você confie, mas não fique no sofrimento isolado, porque aí é que corre o perigo. No isolamento, você pode achar que está indo em um caminho mais eficiente e não está. E às vezes o caminho mais eficiente encontrado por um jovem que está em processo de amadurecimento é procurar o álcool, é procurar as drogas, ou querer acabar com aquela dor que ele não consegue fazer, achar um caminho para fazer essa dor acabar e às vezes muito cometendo suicídio. O suicídio, ele não é uma forma que o jovem encontrou como vou tirar minha vida e pronto. É a forma que ele encontrou para acabar com aquela dor. É bom que os pais percebam isso. E eles, geralmente, em casa, dão um sinal, esse jovem. Se isola, não tem mais interesse por nada. Esses detalhes são pequenos, mas que fazem muita diferença quando se tem um olhar atento para poder tomar uma providência a tempo, levar uma palavra amiga, mostrar que aquele jovem não está sozinho e não está jovem. Os adultos de hoje passaram por esses momentos e muitos jovens na sua idade também estão vivenciando essas emoções. A vida é isso, a vida é uma experiência, seja de desafios e principalmente de vivenciar as emoções. É sabendo identificar para poder amadurecendo e saber como lidar. Então, é importante que a gente passe a olhar com carinho para os nossos filhos, para quem é professor, os seus educandos e a família principalmente, porque é impossível para uma família ajudar um jovem que esteja, né, ali presente naquele momento no seio familiar, se a família não percebe que tem algumas coisas que ela precisa melhorar para servir de exemplo para esse jovem. Os pais precisam saber que eles compartilham a sua bagagem emocional com seus filhos. Então, entender a adolescência é o ponto, assim, de partida. Porque quando eu entendo o que é adolescência, que é um processo onde o jovem está buscando a sua identidade, eu consigo ter um olhar e uma paciência que às vezes eu acho que não tenho, mas se eu não tiver, eu preciso trabalhar para ajudar, trabalhar para poder educar. Porque pai e mãe são os educadores que se tem na família, são as primeiras referências que temos nas nossas vidas. A família, ela é a base de toda a estrutura emocional de um ser humano. E isso é importante que fique claro. Então, os pais, eles precisam revisarem, inclusive, as suas emoções, se tem algo que nele não está bem, para poderem conseguir ser esse modelo e essa referência para esse jovem. Porque, sabendo que ele transmite para esse jovem todo o medo, toda a ideologia que ele tem, toda, digamos assim, os traumas, em vez de estar passando segurança para esse jovem, então ele pode revisar algumas questões dele para poder ajudar melhor esse jovem que se encontram, né, sobre as suas orientações, se tiverem mais de um na casa, ou a sua orientação, pai e mãe. E jovem, procure essa orientação. Primeiro no seio familiar, depois na escola, com o educador, com um terapeuta principalmente, né? E para finalizarmos esse momento, eu queria só lembrar
e reforçar o que eu já estou aqui dizendo, que a adolescência é um mar de emoções e de emoções confusas, não esqueçam disso. E que os seus filhos, para vocês que estão me assistindo, o que eles menos precisam é de pais que fiquem o tempo todo julgando, que não esteja preparado para ouvir e que estejam com as emoções instáveis. Porque isso vai influenciar nesse processo de amadurecimento desse jovem. Então, a orientação adequada, com certeza, ela ameniza muitas situações, muitas emoções que estão confusas na cabecinha desses jovens. Então, não tente, pai, viver a experiência por seus filhos. Ele vai ter que experimentar, mas com orientação do lado, essa experiência será muito mais prazerosa. Diferente de ter que experimentar sem uma orientação. Então, esse é o recado, né, que eu deixo aqui para que a gente reflita mais, entenda mais os nossos jovens, entenda o momento de mudança que estamos passando, para podermos ter uma juventude mais atuante, mais autoconfiante e que acreditem que elas podem muito, que elas busquem fazer o que gostam, que tenham o apoio e vejam que o caminho viável é o caminho do bem, é o caminho que faz ele se sentir melhor e mais feliz e que a família respeite essa decisão. Procurar as drogas, procurar drogas lícitas ou ilícitas ou algo contra a vida, com certeza esse não é o melhor caminho. E procurar melhores propostas e melhores caminhos, isso você com certeza pode.